Sempre falo no começo, Deus é bom e o diabo não presta. E é assim que tem que ser para os nossos dias. É não confiar nos ventos, nos barulhos que o diabo mostra para nós, e sim confiar no Senhor. Amém, querido? Amém? Amém. Abra comigo a Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Todos acharam? Capítulo 1, versículo 26. É um versículo que todos nós conhecemos. Aleluia. A ministração dessa noite eu vou estar falando sobre família. Família é um projeto de Deus. E família forte é uma igreja forte. E família conectada ao Senhor é uma família abençoada. Quem tem uma família conectada ao Senhor? Amém, querido. Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala o quê? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre os rios, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deixa sua Bíblia aberta ainda aí, querido. Vai lá no capítulo 2. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, não dona, não dono. Muitas pessoas confundem essa palavra como que Deus criou a mulher para que seja o homem o dono dela. Não. Essa palavra idônea é auxiliadora, ajudadora, aquela que ajuda ele a levantar quando ele está meio caído. Mas não é aquela que só faça isso, faça aquilo. Não, querido. A mulher idônea é aquela que soma, aquela que faz a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola a destrói. Amados, o projeto de Deus sobre família é abençoar. Deus tem um prazer de nos abençoar. Ele falou no versículo aqui no capítulo 1, no versículo 28, e Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos e multiplicai-vos. A primeira coisa que Deus faz é falar, família é o meu projeto. Família é aquilo que eu quero. Sabe, o projeto de Deus, Ele quer sempre multiplicar cada dia mais, querido. O problema maior é que hoje, no mundo que nós estamos, essa palavra família está muito banalizada. Está se tornando algo, um papel qualquer. Hoje eu vi muitas pessoas falar, eu vou casar agora, se eu não gostar, daqui a um tempo eu separo. Amados, matrimônio, família não é test drive. É você casar segundo os feitos do Senhor e continuar. Deus vai te abençoar. Perrengue vem na família, querido. Os ajustes vêm. Mas tem que andar junto, em acordo. Logo mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas Deus, Ele tem um prazer cada dia mais. É abençoar a sua família, abençoar a sua vida.
É muitas vezes o mundo que faz confundir isso. Que essa banalização de falar que uma família pode ser outro jeito de família. Família pode ser de qualquer jeito. Não. O projeto de Deus é: façamos o homem à imagem e semelhança. E Deus o criou, homem e mulher, para que sede fecundos e multiplicai-vos. Deus tem um prazer de cada dia mais multiplicar a sua vida. Muitas vezes as pessoas confundem esse multiplicar e um monte de filhos. Pode ser. Tem alguns que têm um filho, mas tem alguns que têm... Eu sou de uma família que eu era em 7 irmãos. Antigamente era essa cultura, né, de ter muitos filhos. A minha família, eu tinha 7 irmãos, outros meus primos eram 10 primos, era 10 na família, outra tinha 14. Falei, ficava pensando hoje, como é que eu manteria 14 filhos? Vixe mesmo. E como é que aquele povo naquela época fazia tudo isso? Uma graça do Senhor, né? É por isso que não importa a quantidade de filhos que você tem, Deus tem uma graça disponível para cada um de nós. Ah, mas eu tenho um filho só, eu não tenho nenhum filho. Mas você deseja ter um filho, então creia. Ah, eu tenho um filho agora, mas eu estou encaminhando querendo mais um. Amém, Cauê? Amém? Sabe que o maior problema da banalização, querido, é não colocar-se valor naquilo que Deus fez. As pessoas não estão colocando valor na família. Estão colocando valor em celular. Estão colocando valores próprio no trabalho. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Só que acontece, nosso trabalho está tão justo, tanta coisa para fazer, não é? Tantas coisas para fazer, muitas vezes deixamos a nossa família de lado. Esquecemos daquele tempo precioso em família. Aquele tempo precioso você ver seu filho crescer. Ver seu filho andar. Quem tem filhos aqui? Quase todos, né? Todos ali, né? Ou filhos outros maiores, outros já são mais crescidos, já não estão mais juntos, mas tem alguns que têm outros pequenininhos. E todos os filhos houve um processo. Onde nasceu, você começou a escutar as primeiras falas, né? Primeiras palavras falando. E o pai querendo torcer que o filho fale pai. E a mãe querendo torcer que o filho fale mãe. Aí fica aquela torcida, né? Não é prazeroso ver isso? Ver a família crescendo. E Deus abençoando. E você começa a ver seu filho crescendo, você até esquece das coisas. Não é assim? Eles vão crescendo. Vão ficando mais independentes. E quando nascem, eles são dependentes, não são? Primeiro nasce dependendo da mãe para mamar. Depois começa a ser dependente para comer. Mas aí que ele começa a andar, ele começa a querer ser independente. Vira um giraia dentro de casa, não é? Fica andando para lá e para cá. Isso é um crescimento. Isso é uma evolução. E Deus tem cuidado em todas as fases da sua família. E muitas vezes não vemos a grandiosidade que é ver seu filho crescer, sabendo que Deus tem abençoado, sabendo que Deus tem protegido. Ah, mas o meu filho já está grande, eu não refleti sobre isso. E começa a refletir, sim, porque seu filho cresceu, está vivo, está tudo bem. E muitas vezes seu filho já está maior, está bem sucedido no seu trabalho. E começa a engrandecer isso ao Senhor. Sabe, eu vi de uma criação, como falei, de 7 filhos. Uma das minhas irmãs, na época, até morreu, mas hoje nós somos em 6. E uma das coisas que o meu pai prezava, minha mãe prezava, é ter comunhão entre os irmãos. Era muito doido isso, porque tinha aquela escadinha. Viu aquelas fotos de criança, né? Antigamente tinha aquela escadinha de foto, tinha um pequenininho, aquela escadinha vai crescendo? Em casa era assim. E quantos não está assim? Não foi assim, não foi? E eu não entendia aqueles apertos que meu pai e minha mãe me faziam. Olha, não faça isso. Não faz aquilo. Olha, quando alguém tiver um adulto perto,
Peça licença para passar. Umas coisas tão simples. Mas você começa a valorizar. E começa a honrar as pessoas que estão à sua volta. Sabe, nessas pequenas coisas, querido, nos mostra quem é Deus. Sabe, meus pais eram muito rígidos. E muitas vezes eu não entendia isso. Chegar na minha adolescência, meus pais não deixavam fazer muitas coisas. Hoje eu entendo. Porque aquelas muitas coisas que ele não deixava, era proteção para mim. Porque muitos amigos meus daquela época hoje não estão nem vivos. Se desviaram pelos maus caminhos. E o mais interessante é que meus pais não eram evangélicos, não tinha nada disso, mas existia uma cultura de ensino e de obediência ao Senhor. Mesmo eles não entendendo, eles criam e falavam, olha, cuidado. Faz as coisas certas. Obedeça. Sabe aquela coisa, obedecer é melhor que sacrificar? Obedeça. E meu pai falava, obedeça, que tudo que você faz hoje, você vai colher lá na frente. E hoje eu começo a entender, tudo aquilo que eu fiz certo, eu estou recebendo hoje. Isso serve para mim e para você, querido. Que quanto mais nós cuidamos da nossa família, protegemos a nossa família, protegemos nossos filhos, nós somos abençoados. Sabe, estamos num tempo que hoje é o culto de fé. Mas você está falando de fé? Estou sim. Que família e fé não é separado. Para eu falar de Deus, para eu começar a conectar isso na minha família, eu tenho que crer nele. Eu tenho que começar a crer muito mais, sabendo que meus filhos estão protegidos. Porque quando está indo para a escola, está tudo bem. E quando sabe aquela época que a criança começa a ficar pequenininha, está na época de ir para a escolinha, as mães ficam lá na porta. Tem uma escolinha perto da minha clínica lá, as mães ficam na porta, aquele monte de mãe na frente da porta da escolinha, esperando os filhos para chegar na hora de ir embora. Que estão com medo, sabe que vai acontecer alguma coisa com os seus filhos. É você descansar, sabendo vai estar tudo bem, meus filhos vai estar tudo bem, vai estar protegido. Eu atendo muita criança pequenininha, muito bebezinho. E esse dia uma mãe começou a chorar no meio lá no atendimento, começou a chorar. Eu vou ter que deixar meu filho na escolinha, porque agora eu tenho que voltar a trabalhar. Ela já estava criando um estresse, está criando um estresse tão grande. Eu falei para ela, confia no Senhor. E o mais Ele fará. Ela olhou para mim assim, sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu falei, uau. É que fica tão atribulado, e agora, meu filho está indo para a escola, eu tenho que voltar a trabalhar. As coisas começou que mulher é polivalente, ela faz muita coisa. Não é, mulheres? E um homem é mais focado naquilo. E ela começou a pensar, eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer aquilo. Eu falei, descanse no Senhor. E ela começou a chorar, se derramar. Eu falei, eita, o que aconteceu? Não, que aquilo que você falou. E agora que eu entendi. Que eu preciso confiar no Senhor. Sabe, isso é para todos os dias, é o nosso dia a dia, querido. Mesmo que seus filhos são maiores, mesmo que eles são pequenos, confia. Confia nele. Porque essa banalização que o mundo oferece, que família pode ser construída hoje, desfazer amanhã, depois constrói outra, isso não é bom. Isso não é um projeto de Deus. O projeto de Deus é que a sua família fique forte. Ah, mas teve um momento que eu casei, fiquei um bom tempo casado e não deu certo, eu me separei. E hoje eu estou casado com uma outra pessoa que é abençoada. Amém. Que é aquilo que eu falei desde o começo. Deus quer o melhor para você. Aleluia. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 6.
Capítulo 6, versículo 6. Vou ler uma linguagem da Bíblia Viva. Ela fala que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Deus está mostrando para mim e para você. Converse com seus filhos. Converse com a sua família. Na versão transformadora, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as encalcarás a teus filhos, e delas falará assentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Amados, isso mostra para mim e para você que precisamos ter conversa em casa. Uma família forte, uma família abençoada, uma família em Deus precisa ter conversa. Amém? Como assim? As pessoas... É que hoje, nosso dia a dia é tão corrido. Ficamos no momento de uma mesa. É você prostar a sua mesa. Quem tem o costume de almoçar e jantar com a sua família à mesa? Mas se você não tem esse costume, começa a ter esse costume. Mesmo há uma oportunidade, mesmo um trabalha, outro não trabalha em outro lugar, tem esse costume de sentar à mesa. Porque a mesa é onde você vai ter mais intimidade com seus filhos. Onde você vai ter mais a intimidade de falar com a sua esposa, falar algumas coisas que estão acontecendo no seu dia a dia. Por que eu faço essa comparação, querido? Jesus, todas as vezes que ia dar orientações aos discípulos, ele estava à mesa. Ele estava sentado à mesa. Um exemplo maior. Por que veio essa ideia de falar sobre mesa? Porque no domingo agora tivemos a Santa Ceia. E eu comecei a olhar aquela mesa. E mesa é sinal de santificação. É sinal de intimidade com Deus. Quando eu enxergo isso, que é a mesa da ceia, o corpo do Senhor, o sangue de Cristo, a morte dele não pode ser à toa. Ela tem que valer a pena. Na minha vida e na sua vida. Quando eu lembro de mesa, eu lembro que eu preciso ter mais comunhão. Por acaso você convida alguém para sua casa para jantar, almoçar, qualquer pessoa? Sim ou não? Não. Você vai ter sempre pessoas especiais a sentar à sua mesa. Reflete isso, querido. A sua família é especial. É você ter esse contato, é você ter essa comunhão. Sabe, é poderoso ver isso, você ver seus filhos, você olhar de olho a olho nele. Em casa nós temos o costume, não segue padrão nenhum, querido, mas temos o costume, sentamos à mesa, tiramos os celulares. Os celulares não vão para a mesa. Porque no tempo que nós vivemos hoje, as pessoas ficam tão conectadas em redes sociais, que está comendo com o celular na mão, está comendo mais o celular do que a comida. E esse tempo é precioso, querido. Esse tempo é precioso, você está com a sua família, está com os seus filhos, está olhando o que aconteceu hoje, como é que está. A minha filha mais nova, ela tem o costume de falar tudo que aconteceu de manhã. Ela passa o relatório dela na mesa. Isso é bom. Você sabe o que está acontecendo. Então seus filhos começam a ter mais liberdade para falar. É liberdade para ter comunhão com você e começa a ter mais confiança. Que aquilo que está acontecendo à sua volta, ele vai ter o prazer de chegar na sua casa e falar: pai e mãe, está acontecendo isso e aquilo. Porque ele sabe que tem um porto seguro para proteger e conduzir eles. Então a mesa é o lugar de santidade. É o lugar onde você vai ter mais comunhão.
É onde o lugar é que Deus vai falar através muitas vezes dos seus filhos e até mesmo você falando para os seus filhos. Quem crê nisso? Mesmo que seus filhos sejam muito pequenininho, querido, mas a mesa vai trazer referência para ele, que eu preciso ter essa comunhão. Isso, querido, reflete no seu dia a dia. Que eu preciso ter comunhão. Quando eu falo família, não é só família, a sua família dentro da sua casa. É a família em Cristo. Se você não tem essa vontade de ter essa comunhão dentro de casa, como você vai ter comunhão fora? Se você não tem esse jeito de conversar em casa, como você vai conversar fora? E isso, querido, você começa a levar na sua geração. Os seus filhos vão aprender as mesmas coisas. O prazer de Deus é abençoar a sua vida. E muitas vezes as direções de Deus para a sua vida vai estar na sua mesa. É forte isso. Porque antigamente tinha essa cultura, todo mundo sentado à mesa, não era assim? Eu aprendi assim. Mas está ditando regra? Não estou ditando regra nenhuma, querido. Estou falando somente a minha experiência que eu tenho em família. E Deus falou para mim, fale isso. Porque a intimidade com Deus começa dentro da sua casa. O seu primeiro chamado é o seu lar, querido. Deus em primeiro lugar, mas a sua família é o seu ministério. Se a sua família vai bem, você vai bem lá fora. Se os seus filhos vão bem, você vai bem. Mas não tem outro jeito. Para você ser bem sucedido em tudo que você fizer, você tem que ser bem sucedido dentro do seu lar. Sabe o que é mais interessante quando nós falamos de fé? O primeiro lugar que vai aparecer as bênçãos de Deus é onde? Dentro do seu lar, da sua casa. Ah, mas meu trabalho, eu estou sendo abençoado no meu trabalho. Mas para onde que vai a bênção do seu trabalho? Dentro do seu lar. E os seus filhos vão enxergar e vão ver, Deus está abençoando a minha família. É isso que eu quero para a minha vida. Você está trazendo o quê? A menção de que Deus é bom. Então cuidado daquilo que você fala. Cuidado daquilo que você está falando dentro de casa. Que aquilo que você fala vai gerar coisas. Que aquilo que você está proferindo vai gerar. Então a fé, querido, as coisas acontecendo, vai acontecer dentro da sua casa primeiro. Amém? Lembre-se disso, que o primeiro lugar onde a bênção vai chegar é dentro do seu lar. O primeiro lugar aonde as coisas vão acontecer é na comunhão com os seus filhos, é a comunhão com a sua esposa, é a comunhão com o seu esposo. Mas se você não tem comunhão com a sua família, como você vai ter comunhão na igreja? Como você vai servir na igreja? É preciso ter essa comunhão, querido. É preciso ter referências. Sabe, uma vez, em uma oração, uma pessoa falou assim, olha para o alto e começa a imaginar o seu pai terreno. É assim que é seu pai. Falei, opa. Meu pai era muito rude. Meu pai era muito aquelas pessoas bem chucras, né? Que nordestino assim, que ele não espera assim chegar, ele já ia dar um Hadouken, né? E era assim. Eu tinha uma referência rígida? Tinha. Valeu a pena? Valeu. Mas na hora que a pessoa falou para mim assim, olha para o alto e imagine seu pai. Eu falei, ixi, meu pai, eu não quero ser assim não. Não, eu não quero ser apertado assim. Mas hoje eu entendi que os apertos valeu a pena. Aqui estou. Mas muitas vezes, querido, nós não temos referências de família. As pessoas quando chegam na igreja, nós não sabemos como é que elas estão. E muitas vezes as pessoas vêm sem referências. Quem nasceu lá em lar cristão aqui? Tem referência. Mas muitos, como eu falei, eu não nasci no lar cristão. As minhas referências eram de obediência.
Obedecer é melhor que sacrificar. A minha instrução era isso, eu sempre obedecendo, que vai estar tudo bem. Há muitas pessoas não têm nem essa referência, querido. E chegam dentro da igreja e precisam de referência. E quem vai ser essas referências vai ser você. Amém? Você pode ser referência para outras pessoas que estão chegando. Parou para pensar isso? Você pode ser uma referência para a sua família, para as outras pessoas da sua família. Comece a enxergar isso e comece a orar ao Pai, eu quero ser referência para abençoar vidas. Eu quero ser referência na minha família. Ao ponto que os seus filhos desejar aquilo que você faz, desejar ser aquilo que você é. Isso é referência. É você estar deixando um legado de fé. Uma família abençoada. Uma família que vai fazer multiplicar aquilo que está chegando em tuas mãos. Amém. Aleluia. Mudei tudo que era para ser falado, mas amém. Sabe quando eu lembro de sentar à mesa, querido? Eu começo a lembrar que quando Jesus partiu o pão, no partir do pão, Deus fez multiplicar. No partir do pão, Deus trouxe salvação para mim e para você. Nossa, eu comecei a refletir sobre isso. E todo esse partir do pão, ele estava reunido, ele não estava sozinho. Ele estava em família. Por isso que eu li em Gênesis no começo, que Deus, o projeto da família, vem de Deus. Não vem de homens, não vem de estratégias, não vem de nada. Então, quando Deus faz a coisa, Ele faz bem feito. Deus criou, Ele criou certo. A sua imagem e semelhança. Então, a sua família precisa ser a imagem e semelhança de Deus. Referências. Amém. E quando eu lembro de mesa, querido, eu lembro da multiplicação. Quando Jesus morreu, Ele ressuscitou, os discípulos não estavam enxergando Jesus. Ele não estava enxergando Jesus. Mesmo sentado à mesa ali, ele não estava enxergando. E quantas vezes não enxergamos a saída para muitas coisas das nossas famílias? E quantas vezes não enxergamos essa mesa sendo multiplicada, essa mesa sendo abençoada? Mas quando Jesus partiu o pão, os olhos se abriram. Sabe, precisamos abrir nossos olhos espirituais e enxergar muito mais além. Se a sua família não vai bem, começa a buscar em Deus. Começa a ver esse partir do pão dentro do seu lar. Convide Jesus para dentro do seu lar. Todos os dias. Se começou a vir muita briga, muita coisa, clame a presença dEle. Que a paz que excede todo entendimento vai começar a acontecer. Sabe, se o problema é financeiro, começa a ter aquela tribulação, começa a ter discussão em casa por problema financeiro, aquieta o coração e olhe para o alto, que Ele vai te dar direções para você e para a sua família. Sabe, não podemos mais ficar parados. Precisamos abrir nossa boca mais em santidade. Sabe, quando nós falamos em mesa, eu lembro de intimidade com Deus. Eu lembro que quanto mais intimidade com Deus, eu tenho mais direções dEle. Então, a minha família, quanto mais íntima, mais eu sou agraciado. Quanto mais chegado, mais eu tenho proteção. Seus filhos estão crescendo, vão ficar mais independentes. Outros já cresceram, já estão muito mais independentes. Mas outros, alguns são pequenininhos. E eles vão fazer multiplicar. Eles vão fazer aquilo que você fez. Vai começar a fazer também. Então analise você.
Então essa noite é uma noite onde vai ser uma noite de reflexão sobre sua fé. Como anda a sua intimidade com Deus? Como anda a sua família em Deus? Então, se você for colocar um título para essa noite, seria A Família à Mesa do Senhor. É sinal de bênção. Quando eu entendo que a minha família, a minha mesa, é a comunhão com o Senhor, então estou sendo abençoado. Ah, mas não está assim que está acontecendo na minha vida. Está tendo os apertos, está tendo as frustrações. Jesus não falou que ia ser tudo bem? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Mas é interessante que João 10,10 fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Sabe, o Satanás, ele está todo o tempo querendo o quê? Fazer bagunça na família. A todo tempo ele está querendo criar ciladas para que a família seja frustrada. A todo tempo ele está querendo criar armadilhas para que a família possa se separar, para que os filhos comecem a ficar agitados, ou os filhos ficar rebeldes. Mas se lembre que você tem um Deus sempre pronto para te ajudar. Se lembre que você tem um Deus sempre pronto para te abençoar e para dar direções para a sua vida. Sabe, Deus vai te dar sabedoria como falar com seus filhos. Deus vai dar sabedoria para você, esposa, como lidar com as situações em casa. Como lidar com os afazeres. Por que não? Muitas vezes aquele diálogo entre marido e mulher ser um diálogo abençoado, não um diálogo de turbulência, não um diálogo de um furacão acontecendo, não. Deus não tem prazer nisso, Deus tem um prazer de um diálogo de comunhão, de bênção. Esse é o propósito de uma família, querido, será abençoada. Amém. Seus filhos são abençoados. Amém. Se alguém perguntar como vai seu filho, muitas pessoas perguntam, chega as pessoas, não é sua família, amém. Pessoal, como está seu filho? Meu filho, olha, só pela graça. Meu filho é uma peste. Na escola só leva advertência. Não aguento mais isso. O que você está clamando para a sua família? Que o seu filho é uma peste, que ele não presta, não faz nada disso. Não, meu filho é uma benção. Meus filhos são abençoados. Você está trazendo bênção para a sua casa, bênção para o seu lar. E quando eu pergunto do marido? Ixi, meu marido, misericórdia. Dorme igual um condenado. Não quer nem trabalhar. Não quer mais aquilo. Amadas, começa a abençoar, meu esposo é abençoado, meu esposo é um trabalhador de excelência, ele conversa comigo, mesmo que não está acontecendo, começa a agir em fé. Como falei, não existe modelo perfeito de família, amém? A única perfeição vem de Deus. A diferença é quando nós estamos conectados com Ele, a perfeição chega dEle, as bênçãos vêm dEle. Aí começa a sair da sua boca palavras de bênção, não de maldição. Vocês estão entendendo, querido? Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais a sua família íntima de Deus, mais bênção chega através daquilo que você está falando para a sua família. Se você tem esse costume de falar coisas assim, começa a frear a sua língua. E começa a gerar fé. Sabe, tem hora que dá vontade mesmo de falar, nossa, não aguento mais. Não é assim não. Eu aguento sim, porque o Senhor é minha força e o que o diabo não presta. Porque as coisas começam a mudar, querido. O ambiente vai começar a mudar. Porque muitas vezes nós fazemos tempestade em copo d'água, sendo que o resultado é você parar para pensar, escutar a voz de Deus, e Ele vai falar coisas novas. Vai dar estratégias como falar, vai dar estratégias como lidar com a vida financeira. Sabe, as coisas que vêm para nós, querido, o que vem de Deus é bênção.
Então começa a conectar o seu dia a dia com o Senhor. Começa a criar essa conexão e começa a mostrar para os seus filhos que é bom, é agradável, é perfeito as coisas que vêm de Deus. Não começa a criar uma referência que Deus mata, que Deus fere, que Deus coloca de castigo aquele que não obedece. Misericórdia. Mas se acontecesse isso mesmo, gente. É da época que a minha mãe, como eu falava com os netinhos dela, falava, cuidado que Deus vai pegar você. Para de aprontar que Deus te pega. Caso que essa tinha tanto medo, que eu não sei como é que estão hoje. Vocês estão com medo de Deus ou não? Não, querido, começa a levar a realidade de quem é Deus para a vida dos seus filhos. Não começa a criar esse peso, não. Mas coisa tão sutil que acontece, que as pessoas não entendem lá na frente, que aquilo que você fala vai fazer efeito, vai gerar coisas. Então começa a ter palavras de bênção e não de maldição dentro do seu lar. Eu creio e eu sei que Deus vai fazer acontecer dentro da sua casa. Vai fazer prosperar aquele lugar que não está prosperando. Amém, querido? Amém? Fique em pé um pouquinho. Ainda não acabou a ministração, mas fique em pé. Quando eu falo em pão, quando eu falei em pão, falei do partir do pão. Falei algo sobre mesa, sobre ter essa intimidade com Deus, é ter sua família íntima de Deus. Leva uma reflexão de que o pão vivo, Jesus, está dentro de nós. Que Ele faz parte da sua família, querido. Jesus faz parte da sua família. Quem crê nisso? É porque muitas vezes nós não entendemos e queremos deixar Ele de lado. É você começar a imaginar na sua mesa, é Jesus sentando do lado dos seus filhos. É você começar a crer que no seu deitar você vai deitar e descansar nele. Sabendo que tudo vai bem. Mesmo que os ventos estão batendo contra tudo isso. Mas você crê que existe um poder sobrenatural onde não está acontecendo, Deus vai fazer acontecer. Eu creio nisso, querido. Eu creio. Eu creio no sobrenatural de Deus acontecendo em cada família que está aqui representada. Eu creio Deus abençoando em tudo. Mas que Deus possa abençoar, nós precisamos ter essa intimidade com Ele. É você ouvir a voz dEle. E muitas vezes Deus vai dar direções para você, é ouvindo Ele. E ter uma ação correspondente a isso. Se você quer que sua família seja abençoada financeiramente, você tem que fazer o quê? Não esperar o maná do céu descer. E sim, arregaçar suas mangas e começar a fazer a sua parte. Você quer que seja uma família mais unida? Você tem que começar a partir de você ser mais unido. Não espere de outro seja assim. Muitas pessoas falam, meu marido não quer ficar em casa, não quer fazer as coisas. Você faz. Minha esposa não gosta de fazer tal coisa. Você faz. Até o fato de o marido ajudar a esposa a lavar uma louça, arrumar uma cama, é benção. Aquele momento de você chega no lado da cama do seu filho e vê que não está bem, você senta do lado dele e conversa com ele. É benção. Saber esse tipo de coisa, a família está sendo banalizada e estão esquecendo disso. Estão esquecendo do princípio de como Deus criou. Ele disse Deus. Deus é tão poderoso que ele não precisava fazer isso, né? Ele somente só aconteceu. Mas ele deixou um princípio. Eu falo, as coisas acontecem. Então dentro do meu lar eu vou falar e as coisas vão acontecer. Você ter esse prazer, você começar a ver os feitos do Senhor na sua casa. É você começar a ver os feitos do Senhor. Sabe o que acontece muitas vezes? Sabe aquele dia chuvoso? Muito forte.
Está caindo um temporal. Você está dentro da sua casa. Quem já aconteceu isso? Você começa, nossa, será que vai dar goteira? Será que alguma coisa vai acontecer? A janela está bem fechada? Ou só comigo aconteceu isso? Você começa a ver como é que está tudo fechado, está tudo bem. Aí depois que você viu tudo, você descansa, não é assim? Não é mais fácil nós descansarmos do Senhor nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. É você descansar nele, que Ele cuida. Mas precisa fazer a sua parte. Você não foi lá fechar a janela? Você não foi lá fechar a porta? Você não foi lá cuidar dessa manutenção da sua casa? Você fazer essa manutenção do dia a dia, cuidando da sua família. Faça essa manutenção cuidando. Tenha um tempo de oração, tempo de comunhão. Sabe, isso é você manter a presença de Deus repleta dentro do seu lar. Sabe, eu falo até uma criança pequenininha, ela entende, querido. Até um bebezinho entende quando os pais são mais unidos. Porque ele começa a querer ficar mais perto. Sabe aquele bebezinho que não quer sair do colo da mãe e do pai, aquela coisa está tão agarradinho com eles, porque ele se sente seguro. E aquela criança começa a crescer, começa a andar para lá e para cá, mas na hora que ele vê o pai e a mãe, ele corre para perto. É segurança. Mas chega um momento que aquela criança cresceu demais, ela começa a criar asas. Não é assim que acontece. Mas você está seguro, porque você teve direção de Deus para orientar os seus filhos, e descanse. Vai chegar um momento que vai ser um livre-arbítrio dos seus filhos escolher as coisas. Descanse. Você fez a sua parte. A palavra não vai voltar vazia. Amém. Muitos têm filhos adolescentes, outros estão pequenininhos, outros são filhos mais velhos, já são casados. Mas existe uma promessa de Deus para a família, querida. Se tu uma benção. Se tu uma benção. Isso é fé. É você gerar fé, é isso, querido. Feche os seus olhos. O de louvor puder subir. Uma das palavras que veio agora, me lembrei agora a respeito de família. Quando Jesus ele curou aquele endemoniado com as legiões, ele ficou tão extasiado que Deus curou ele, que ele queria seguir com Jesus. Quem lembra dessa história? A palavra de Deus foi tão sábia para ele. Muitas pessoas acham assim, nossa, Jesus não queria que ele participasse. Jesus estava subindo no barco com os discípulos. E aquele que era o endemoniado, ele fala, Jesus, eu quero ir com você. Jesus, eu quero ir junto. Ele veio correndo, imagina, eu fico imaginando ele correndo, querendo ir para perto de Jesus, querendo fazer junto com ele. E Jesus falou não para ele. Mas ele falou um não tão abençoado. Falou, não. Vai para a sua parentela e fala tudo aquilo que Deus fez. Fale tudo aquilo que aconteceu aqui neste lugar. E a Bíblia relata que ele começou a falar para a sua família e começou a falar para diversas cidades. A Bíblia fala que em Decápolis, ou seja, mais de 10 cidades ficaram sabendo dos feitos do Senhor. Então mostra para mim e para você, precisamos cuidar da nossa família, sempre voltar para o nosso lar. O nosso primeiro chamado é a nossa família. Nosso primeiro ministério é a família. Então, cuide da sua família com excelência, como fosse para o Senhor. Amém, querido? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Pai. Obrigado que temos uma família forte, Senhor. Que a nossa família está fortificada em Ti, Senhor. E nós entendemos que quando nós temos uma família forte, nós temos uma igreja forte. Uma igreja abençoada precisa ter famílias abençoadas.
É por isso que nós vamos cada dia mais ser referência aonde nós andarmos. Referência aonde nós vamos pisar. Sabemos que somos filhos e filhos amados. E somos abençoados em todos os lugares que nós andamos. Porque aonde nós colocamos nossas mãos é abençoado. E nossos filhos são abençoados. Que a nossa geração vai ser cada dia mais e mais abençoada. Nós não aceitamos essas falas do mundo falando que as gerações futuras vai ser muito mais perverta. Que as gerações futuras vai ser muito mais deturbada. As gerações que vai ser bem para frente vai ser muito mais depressiva. Eu não aceito isso para nossas vidas. Que as gerações das nossas famílias vai ser abençoada, vai ser produtiva em todos os lugares. Depressão não vai fazer parte das nossas vidas. Nada disso vai ser para nossas famílias, porque nós estamos em Cristo. Nós somos uma família em Deus. O projeto de Deus é uma família viva e abundante. Em nome de Jesus. Uma vida de abundância em Cristo para a sua família. Em nome de Jesus. Aleluia!